Olá pessoal, vamos para mais uma aula aí dando continuidade ao conteúdo de cone, certo? Hoje vamos ver aí o tronco do cone, tá ok? Então vamos lá no slide, ó. Quando seccionamos um cone circular reto, vamos trabalhar com cone circular reto, ó, por um plano paralelo à sua base, supondo que o plano não contém o vértice do cone, ele fica dividido em dois sólidos. O sólido que contém, deixa eu apagar isso aqui, o sólido que contém o vértice, que é um novo cone, e o sólido que contém a base do cone original, que é o tronco do cone, né, de bases paralelas. Então observa aqui, ó, tem um cone maior, aí eu seccionei ele com esse plano aqui, ó. Se você observar, eu dividi a figura em duas, né, o cone em duas partes. Um cone menor em cima, que contém o vértice, né, de acordo com o texto, e a parte de baixo, que não é um cone, ó, é um tronco de cone. Observe que essa figura aqui tem duas bases, ó, essa base aqui, que é igual ao do cone que ficou na parte de cima, e a base maior, que é a base que pertence ao cone original, ao cone maior, certo? Então temos aqui o cone original, temos um novo cone e temos um tronco de cone de bases paralelas. Certo? Isso aqui é o que a gente vai estudar, ó. É o que estudaremos na aula de hoje. Certo? Então façamos a identificação dos principais elementos do tronco de um cone. Observa que eu vou começar pela altura, né, ó. Altura e geratriz. Cuidado que são coisas diferentes. A geratriz é o segmento, ó, que liga a circunferência de cima com a circunferência de baixo, os vértices, né? Não quer dizer que é os segmentos que estão aqui dentro, não. É os segmentos aqui da borda, por exemplo, certo? A altura é a distância entre os dois planos aí, entre as duas circunferências, certo? Temos aqui a base menor, que está em cima, e temos aqui a base maior, que era a base do cone original, certo? Que é aqui eu vou dizer que tem um raio R maiúsculo, que o raio é maior, e a base de cima que é menor, eu vou chamar de R minúsculo. Então temos aí os dois raios. O que está aqui nesse texto é o que eu acabei de falar, com outras palavras, né? Então, passando aqui, vamos calcular a área dessas figuras aí, ó. Vamos começar pela área da base maior. A área da base maior, observa aqui que é um círculo, então é πr ao quadrado. Como o R que eu estou trabalhando é o Rzão, eu vou escrever dessa forma, πrzão ao quadrado. A área da base menor, o raio é Rzinho, então πrzinho ao quadrado. Então temos aqui a área das duas bases. Se eu quero a área do tronco, falta calcular a área lateral. Então ele diz assim, ó, a superfície lateral de um tronco de cone é a reunião das geratrizes do tronco, né? É a reunião de todas as geratrizes, uma, duas, três, tem várias aqui. Quando eu juntar todas, eu formo a superfície lateral, certo? E aí a gente vai chamar ela de AL. Eu vou ensinar a vocês como encontra ela, né? Aqui tem uma formulazinha. Georgia, é preciso memorizar essa fórmula? Não, certo? Mas quem quiser memorizar, ó, é π vezes a geratriz vezes a soma dos raios. Lembra que lá nas questões anteriores a gente viu πRG? Era πRG, aqui é πG Rzão mais Rzinho. Georgia, de onde vem essa fórmula? Eu nunca nem lembro de decorar. Então, o que é que eu faço? Se eu estou com um cone aqui, ó, se eu estou com um cone aqui, eu sei calcular ele, né? A gente já viu lá que era πRG. Aí o tronco, ele vai ter essa fórmula aqui que eu estou pintando, essa aqui, certo? Então eu calculo de cima, o todo, calculo esse aqui de cima, ó, e subtraio o grande do pequeno. Então eu faço o que eu já conheço, a do cone completo, menos a do cone menor. Fazendo isso já resolve. Mas é lógico que essa fórmula aí vem para facilitar, né? Se eu nos exercícios que vai vir adiante eu lembrar dessa fórmula, eu faço por ela. Caso não lembre, a gente faz pelo conceito. Pega o do cone grande, né, que é πRG, e do cone menorzinho, que também é πRG, só que o raio muda um pouco, a geratriz, aliás, né? E o raio também, porque o raio é da borda menor, certo? Então, passando aqui, vamos para o volume do cone.
do tronco do cone, né? O volume, pessoal, também é uma fórmula gigantesca. Eu acho impossível a gente lembrar dessas fórmulas, não é nem, por exemplo, num vestibular. Olha aqui, ó. É o π vezes a altura dividido por 3, multiplicando o raio da base maior ao quadrado, mais o raio da base maior vezes o raio da base menor, mais o raio da base menor ao quadrado. Então, essa fórmula, eu não posso dizer que eu lembro dela. Eu sei chegar a ela, a dedução, né? Demonstrar ela. E é fácil de você fazer isso, né? Então, eu vou dar só a ideia, e essa ideia é como eu vou resolver os problemas adiante. Ó. Tem um cone aqui, e tem o tronco do cone aqui. Eu quero o volume da parte de baixo, quero esse volume. O que é que eu faço? Eu calculo o cone todo, e subtraio esse de cima aqui, ó. Retiro ele. Então, calculo o volume total do cone, que é base vezes altura dividido por 3. Calculo de cima e subtraio ele. Então, eu tiro ele dali de cima, né? Então, isso aí é a maneira que eu acho mais legal de fazer, certo? É o que a gente vai usar. Mas, para descobrir a altura do cone de cima, ou a geratriz, ou alguma coisa que a gente precisa, a gente tem que ter o conhecimento desses cones semelhantes, que o de cima é semelhante ao grandão. E com essa semelhança de cones, eu garanto essas 3 razões que já usamos em aulas anteriores lá do cilindro. Usamos no cilindro, usamos no cubo. Essas razões me dizem o seguinte, ó, se eu pegar um comprimento sobre o outro, por exemplo, a altura do menor sobre a altura do grande, é igual, a razão, né, entre eles, é igual se eu pegar a geratriz pequena sobre a geratriz grande, ou o raio pequeno sobre o grande, isso tudo é igual a uma mesma constante. Essa constante, se eu estiver trabalhando com área, por exemplo, área da base menor, área da base maior, ou área lateral sobre área lateral, ou área total sobre área total, é igual ao mesmo K, só que o K eu tenho que elevar ao quadrado. Se eu estiver trabalhando com volume, eu tenho que elevar ao cubo. Exemplo, Jorge, que eu não lembro de ter visto isso. Imagine um cubo. Um cubo aqui e outro menorzinho. Certo? Para a gente relembrar isso aí, eu vou fazer com volume. O volume desse aqui é 8. O volume desse aqui é 1. Certo? Para esse aqui, o volume dá 1, é porque as dimensões é 1 vezes 1 vezes 1, né? Já que é um cubo. Esse aqui vai ser 2, mas vamos supor que a gente não sabe que é 2. Então eu vou chamar de x. O volume dele é x. O volume não. As arestas. Então eu posso dizer assim, ó. 1 tá para x, assim como o volume desse, que é 1, tá para 8. Só que aqui é volume. Então, isso aqui tem que ser elevado ao cubo. Certo? Isso aqui que é a constante, tem que ser elevado ao cubo, porque eu estou trabalhando volume sobre volume. Certo? E aqui eu estou trabalhando comprimento sobre comprimento. Então, isso aqui é o cubo, é que tem que ser igual àquele. Aí eu passo tirando a raiz do outro lado, vai ficar 1 sobre 2 e x é igual a 2, certo? X igual a 2, porque isso aqui passa tirando a raiz cúbica do outro número. Então, é basicamente essa ideia, e a gente vai precisar dela. Então, vamos para as questões aí. As questões aqui vão ser 3, da 11 a 13, certo? Já resolvemos até a questão número 10, nas 2 aulas anteriores, e agora vamos dar continuidade. Essa questão diz assim, ó, um cone circular reto tem 18 centímetros de altura. A distância de seu vértice deve passar um plano. A que distância, né? A que distância de seu vértice deve-se passar um plano paralelo à base, de modo que o volume desse cone seja 8 vezes o volume do novo cone obtido pelo seccionamento. Vamos entender aí. Ó. Vou fazer um cone. Ó, vou tentar fazer aqui, né? Certo? Aqui está a representação. Aí ele vai passar um plano aqui, ó. Esse plano vai gerar um novo cone aqui menor, certo? Aí ele diz assim, ó. Um cone circular reto tem 18 centímetros de altura. Então, a altura do grande é 18. Deixa eu apagar essa linha aqui. A altura do grande é 18, certo?
Aí ele diz, a que distância de seu vértice deve passar um plano paralelo? A que distância do seu vértice? O vértice está aqui, ó. Ele quer saber essa distância, que eu vou chamar de x. Certo? A que distância de seu vértice deve passar um plano paralelo à base, de modo que o volume desse cone seja 8 vezes o volume do novo cone. Então, o cone maior tem que ser 8 vezes o cone menor. Então, vamos supor que o volume do cone menor, ó, o volume menor, seja igual a V, por exemplo, Vzinho. Então, o do cone maior, deixa eu fazer assim, porque vai ficar confuso. Cone menor, M minúsculo. O volume é igual a V, certo? E o do cone maior é 8 vezes o volume do menor, então é 8 Vzinho. Então eu vou comparar os volumes deles. Então eu vou dizer assim, ó, Vzinho sobre 8V, ó, o menor sobre o maior, é igual, ó, o menor tá para x, assim como o maior tá para 18. Só que lembrando, isso aqui eu estou trabalhando com altura, é comprimento. Então isso aqui é a nossa constante, que é ao cubo, que é o que a gente viu anteriormente. Então isso aqui tem que ser trabalhado ao cubo. Então esse 3 vai passar para o outro lado sendo raiz cúbica. Só que V dividido por V dá 1. Então desse lado esquerdo vai ficar 1/8. Então vai ficar assim, ó. X sobre 18, ó. Vou botar ele primeiro, certo? X sobre 18 é igual a raiz cúbica do cara que está do outro lado. O outro lado ficou 1 em cima, ó, 1 sobre 8. Então, 1 sobre 8. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 8 é 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, vai ficar assim, ó. X sobre 18 é igual a 1 sobre 2. 18 passa multiplicando 1. E dando continuidade aqui, ó, a gente vai ficar assim, ó. X é igual a 18 vezes 1, que é 18, dividido por 2. Ou seja, o x é 9. Então, é 9 centímetros a nossa resposta. 9 centímetros a altura desse cone de cima, né? Que é o que ele perguntou, né? Ele diz assim, ó. A que distância do vértice passa o plano? Pronto, tá aqui. X é igual a 9 centímetros, né? Aqui é 18 centímetros. Certo? Então, questão 11 resolvida. Vamos aí para a questão 12. Determine o volume de um tronco de cone, sabendo que a medida de sua geratriz é 29 centímetros e que os raios das bases medem 10 e 30. Então, vamos lá. Ó. Eu vou desenhar um cone, eu não vou desenhar o tronco do cone. Quem quiser usar a fórmula que a gente viu anterior, pode usar, não tem problema. Eu vou ensinar aqui como se você estivesse no Enem, né, numa prova de vestibular e esquecesse a fórmula. Então tá aqui a representação do cone. Vou traçar uma linha aqui, fazendo assim, ó, certo? Eu quero o volume dessa parte de baixo. Quero o volume da parte de baixo. Eu sei que os raios aí medem 10, aqui, ó, e lá embaixo mede 30, certo? 10 e 30, que foi o que falou aqui. A geratriz mede 29. Lembrando, a geratriz é a distância daqui para cá, ó. Aqui, ó. A geratriz mede 29. O que é que eu vou fazer para calcular o volume desse tronco? Uma forma é usar uma maneira é usar aquela fórmula. A outra é fazer o seguinte, ó. Eu pego uma linha, vou fazer até de outra cor, vou fazer de verde. Eu pego uma linha, ligo aqui esse ponto ao vértice lá de cima. Se vocês observar, temos dois triângulos, um pequeno, que é esse aqui, ó. Lembrando que esses triângulos são retos, né? E temos um grandão, que é o maiorzão ali, ó. Certo? Temos esses dois. Eu fiz grande demais, eu fiz largo demais, né? Assim, ó. Esses dois são semelhantes, pessoal. Um tem a base 10. Essa distância não sei, eu vou chamar de x. O outro tem a base 30.
essa distância aqui é x mais 29. Né? Ó, que é 29 aqui, eu estou chamando aqui de x. Certo? Deixa eu ajeitar aquele 9 ali embaixo. Tá meio estranho. 29. Então, eu tenho como descobrir o valor desse x fazendo semelhança aqui. Eu posso dizer assim, ó. X mais 29. Deixa eu botar primeiro esse aqui que está primeiro. Ó. X sobre 10. Ó. Hipotenusa sobre esse cateto, né? Lembrando que o triângulo é retângulo. Hipotenusa sobre o cateto é igual a hipotenusa sobre outro cateto. Ou seja, x mais 29 sobre 30. Aí faço a regra de 3 aqui. Passo 10 multiplicando, passo 30 multiplicando. Vai ficar 30x, ó, 30 vezes x, é igual. O 10 multiplica esses dois, então é igual a 10x mais 10 vezes 29, 290. 10x passa negativo para o outro lado. Então, 30x menos 10x igual a 290. Aqui vai dar 20x igual a 290. O 20 vai passar dividindo. Então, 290 dividido por 20. Corta esse zero por esse. E a resposta aí do x é 29 sobre 2. Certo? 29 sobre 2 é o valor que está aqui, ó. 29 sobre 2. Eu quero determinar o volume do tronco. O volume o volume do tronco de pirâmide, que é dessa região de baixo. Como eu já sei as geratrizes aí, eu já tenho como calcular, quer dizer, eu já tenho como calcular a altura, né? A altura. Fazendo Pitágoras. Eu já sei que aqui, ó, nesse triângulo aqui, é 29,2, ou dividido por 2, eu digo que aqui é H e vou fazer o teorema de Pitágoras aqui. Eu vou fazer assim, deixa eu afastar esses cálculos, que eles já foram feitos. Né? Deixa eu diminuir aqui. Diminuir demais, vou deixar de um tamanho que dá para vocês verem. Certo? Vou trazer esse triângulo aqui também para baixo. E vou fazer as contas disso aqui, ó. H ao quadrado mais 10 ao quadrado é igual a 29 sobre 2 ao quadrado. H ao quadrado vai ser igual 29 vezes 29. Eu vou pegar a calculadora aqui para a gente ganhar tempo. Fazer aqui 29 vezes 29. Dá 841. Então vai ficar 841 sobre 4 menos 100. Certo? Menos 100, porque aqui está 100 positivo, passa para o outro lado negativo. Só que esse 100 aqui, pessoal, eu posso trocar por 400, né? Ó, 100 é a mesma coisa que 400 dividido por 4. Esse 100 aqui, né? Então vai ficar assim, h ao quadrado é igual, ó, o 4 eu conservo, e em cima 841 menos 400, dá 441. Então, h é igual a raiz quadrada de 441 sobre 4. Certo? 441, eu não lembro se tem raiz. Vamos calcular. Deixa eu pegar a calculadora aqui. 441, raiz quadrada, cadê? É 21, certo? Então, isso aqui, a altura, vou botar aqui embaixo mesmo, é 21 sobre 2. Certo? A altura é 21 sobre 2. Aí, preste atenção no que eu vou fazer. Esse 400 eu vou deixar aqui. Eu vou agrupar esses cálculos. Cadê? Agrupar esses cálculos. Deixar aqui embaixo, com o triângulo referido a ele. Certo? Tá tudo aqui embaixo para vocês. E aqui a gente descobriu, ó, que é 21 sobre 2. A altura do de cima. Então, a altura total, a gente pode tomar por base os mesmos triângulos, ó. 21, o H aqui, ó. 21 sobre 2 está para 10. Né, ó, 21 sobre 2 está para 10. Assim como a altura do grande, que eu vou chamar Hzão, está para 30. Assim como, ó, Hzão está para 30. O 30 passa multiplicando lá, então vai ficar assim, ó. Opa. Hzão é igual
30 vezes 21 dividido por 2. Isso tudo está sendo dividido, ó, por 10. Então, ó, aqui dá 15 vezes 21, né? Ó, porque 30 dividido por 2 dá 15, vai ficar 15 vezes 21 dividido por 10. 15 vezes 21, para a gente ganhar tempo, vamos para a velha calculadora. 15 vezes 21 vai dar 315, dividido por 10, 31,5. Então, a altura aí, ó, é igual a 31,5, certo? O Hzão. Então, agora vem a parte que eu acho principal, que é o volume do cone. Vamos relembrar o que é que eu vou fazer, ó. Volume vai ser o volume do cone grande menos o volume do conezinho pequeno. Eu vou chamar Czão. Isso aqui é o volume do tronco. Eu estou calculando o volume todo menos o volume do cone menor. Lembrando, quem quiser vai usar a fórmula. Então, isso aqui, volume do cone grande, é πr ao quadrado, ou seja, π 30 ao quadrado, vezes a altura 31,5, né? 31,5. Isso aqui tem que ser dividido por 3. É o volume do cone grande. Menos o volume do cone menor. O cone menor, π r ao quadrado, raio é 10. Então, 10 ao quadrado, vezes a altura 21 dividido por 2. Posso trabalhar com 10,5, né? Dividido por 3. Certo? Isso aqui, pessoal, vai ficar assim, ó, volume do tronco. O 3 eu conservo, né? 3 eu conservo. E vou fazer as contas aqui. Eu vou pegar a calculadora, certo? Essa primeira aqui vai dar o seguinte. 30 vezes 30, né? Que é 30 ao quadrado. Vezes 31,5. Vai dar 28.350. Ou seja, vai dar 28.350 π menos o resultado dessa outra. Esse 3 eu vou botar mais no centro, certo? Deixa eu apagar ali um pouquinho esse aqui, ó. Esse 3, pessoal, eu estou colocando porque conserva ele, né? Ó. As bases são iguais. Aqui vai dar 100. 100 vezes isso vai andar duas casas a vírgula, né? Vai dar 1.050, né? 1.050 π. Então, vou fazer essa diferença e dividir por 3, certo? Vou colocar o resultado aqui na frente. Deixa eu pegar a calculadora para a gente ganhar tempo. 28.350 menos 1.050. Isso vai dar 27.300. Quando eu dividir por 3, eu vou até botar esse resultado aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Vai dar 27.300. Dá para fazer até de cabeça, né? 27.300 π dividido por 3. 27 dá 9, 9.100. Isso aqui vai dar 9.100 π. 9.100 π é o volume do tronco. Quem quiser usar a fórmula lá, faz pela fórmula, tá bom? Mas eu gosto muito dessa ideia. Calcula o cone grande e subtrai o pequeno. Beleza? Isso aí já resolve muita coisa para a gente. Continuando, vamos para a questão número 13. Questão número 13 diz assim, ó. Os raios das bases do tronco de revolução mede 6 e 4. Determine a altura do tronco para que a área total do cone seja o dobro da área lateral. Então, um cone de revolução, pessoal, ele é nesse formato aqui, um cone, né? Ele tá trabalhando com o tronco. O cone, ele ficaria assim, ó. Certo? Quando eu trabalho com tronco, é essa região aqui de baixo. É a de baixo, certo? O que é que a questão está dizendo? Que os raios é 4 e 6, né? O de baixo eu vou dizer que é 6, o de cima eu vou dizer que é 4. Pronto. Então vamos lá, determine a altura do tronco. Então ele quer saber essa distância aqui, ó.
Vou chamar de H. Certo? Vou chamar de H. Ele quer saber essa altura. Para que, cadê os raios da base? Determine a altura do tronco para que a área total seja o dobro da área lateral. Lembrando, a área total do cone, a área total é igual base menor, então vai ficar ó, π rzinho ao quadrado mais base maior, π rzão ao quadrado mais a área lateral. A L. Isso aqui é a área total, certo? Aí, novamente, ó, determine a altura do tronco para que a área total seja o dobro da área lateral. Então, eu quero que isso, né, isso aqui, ó, seja o dobro da área lateral. Eu quero que isso seja igual a 2 vezes a L, certo? 2 vezes a área lateral. Então, eu vou apagar. Vou apagar não, vou escrever isso aqui novamente. Vou escrever assim, ó. Eu quero que πrzinho ao quadrado mais πrzão ao quadrado seja igual, ó, 2 vezes a área lateral. Eu vou passar essa área lateral para lá. Então, vai negativo. Então, vai ficar 2 vezes a área lateral menos a área lateral. Então, eu quero que a soma das bases, πrzinho, né, eu vou escrever já com 4, ou seja, 16π, né, porque o rzinho é 4. 4 ao quadrado é 16. Mais 6 ao quadrado, 36, ou seja, 36π, seja igual à área lateral. Certo? Seja igual à área lateral, porque 2 áreas lateral menos 1 dá 1 área lateral. Certo? 16 mais 36 dá 42, 52π. Então, eu quero que a área lateral seja igual a 52π. Eu quero que isso aconteça, certo? Eu quero que isso aconteça. Para isso acontecer, eu vou ter que calcular a área lateral desse cone. Para calcular a área lateral, existem 2 formas, né? Eu posso calcular a área lateral do cone grande menos a do cone pequeno, certo? Para fazer isso, eu vou ter que achar 2 fórmulas. Para a gente não perder muito tempo, nesse caso aqui eu vou usar, né, que se essa questão for para a prova, vocês vão usar a fórmula. Mas a ideia era fazer a área lateral do cone grande, que a gente sabe fazer, a área lateral do cone pequeno e subtrair. Usando a fórmula diz o seguinte, ó, a área lateral do tronco é π vezes a geratriz. Eu não tenho a geratriz, então não vai dar para fazer pela fórmula, né? Ó. Mas dá. π vezes a geratriz, Rzão mais Rzinho. Depois é que eu descubro a altura, tá certo. Ó, vai dar para fazer. Essa aqui é a fórmula da área lateral. Né? Ou é a área total? Eu nunca lembro. Por isso eu gosto de fazer do meu jeito. Ó, área lateral. É essa fórmula mesmo que eu disse. Ó. Então vamos lá. A área lateral. Eu já vou trocar. Eu vou botar 52π. Certo? Eu vou dizer que isso aqui é igual a 52π. Então vai ficar assim, ó. π vezes a geratriz vezes Rzão mais Rzinho. 4 mais 6. 4 mais 6 é igual a 52π. Ó. Por que 52? Porque 52 é a área lateral. Ele está dizendo que isso é a área lateral. Aqui dá 10 e o π também passa dividindo lá. Vai ficar assim, ó, geratriz é igual 52π. Aqui não deu 10? Dividido por 10π. Por que 10π? Porque 10 vezes π é 10π. Corta π por π. A geratriz é 5,2, né? A geratriz é igual 52 dividido por 10, 5,2. Eu já tenho o valor da geratriz. Eu ainda não tenho o valor da altura. Então, para fazer a altura, eu não vou poder escapar. Eu vou ter que usar alguns artifícios. Quais são esses artifícios? Vamos lá. Guardei os cálculos. Eu quero que vocês olhem para isso aqui, ó. A gente descobriu o valor da geratriz. É isso aqui, ó, 5,2. Certo? Eu vou descobrir a outra geratriz. Quero descobrir isso aqui. Eu vou chamar de Y, por exemplo.
Então eu quero fazer esse triângulo aqui, eu vou fazer de Vzinho, de verde. Ó, temos os dois triângulos, como a gente fez na questão anterior. Um deles está trabalhando assim, ó. Ó, um deles é esse aqui. O outro é o maiorzinho. Eu vou colocar os dados aqui para a gente ver direitinho. Aqui é Y, aqui é 4. O outro, aqui é Y mais 5,2 e aqui é 6. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ó, Y tá para 4, Y tá para 4, assim como Y mais 5,2 tá para 6. 6 passa multiplicando Y, vai dar 6Y. E o 4 passa multiplicando esses dois números, vai dar 4Y mais 20,8, né? 20,8. Esse 20,8 é o 4 vezes 5,2. Esse 4y passa negativo para o outro lado, vai ficar 6y menos 4y, né? Vai dar 2y, tá certo? Estou fazendo um pouco mais direto. Igual a 20,8. Esse 2 vai dividir o de lá, vai dar 10,4. Então, aqui vai ficar y igual a 10,4. Pronto. Esse valor aqui me interessa, que é esse aqui, ó. Eu já tendo ele em mente, eu tenho como fazer Pitágoras e descobrir a altura, ó. Aqui, descobrimos 10,4. Certo? Agora eu vou descobrir a altura desse pequeno aqui, ó, desse pequenininho. Vou chamar de x. Certo? Vou chamar de x, a altura. Então, por Pitágoras, vamos lá, eu vou diminuir isso aqui. Vou trazer para cá. E vou fazer Pitágoras aqui, ó. X ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 10,4 ao quadrado, né? Esse 10,4, pessoal, eu poderia trabalhar com outro número, mas vamos deixar 10,4 mesmo, ao quadrado. X ao quadrado é igual, aí eu vou fazer na calculadora aí, 10,4 ao quadrado, né? 10,4 vezes 10,4, vamos ver lá quanto é que dá. 10,4 vezes 10,4 vai dar 108,16. Aqui vai dar 108,16 menos 16, né? Que x ao quadrado é 16, passa para lá 16. Então, x é igual a raiz quadrada desse resultado. Vou colocar o resultado aqui, né? 108 menos 16, eu acho que vai dar 92. Deixa eu só ter a certeza aqui. A calculadora, porque eu já tiro a raiz. 108,16 menos 16, 92,16. Aí eu tiro a raiz logo para ver. Cadê? 9,6. Então, ó, deu 92,16. X é igual a 9,6. Certo? Isso aqui é a altura. É centímetros? Não, é metros. Deixa eu deixar sem unidade. Isso aqui é a altura do pequeno, certo? É essa altura aqui, ó, 9,6. Agora eu vou descobrir a altura de Hzinho, né? Aqui, ó, esse aqui é 9,6 mais H. A altura desse é 9,6 mais H. O do outro é 9,6, certo? 9,6 é esse aqui, ó. 9,6. O grande é 9,6 mais H. Então, eu vou poder fazer isso aqui. Agora, a resposta. 9,6 mais H, ó. 9,6 mais H sobre a base dele. A base é 6, ó. Esse sobre esse, ó. Sobre 6 é igual a 9,6 sobre 4. 9,6 sobre 4. Certo? E aqui, basicamente, ficou a regra de 3, fácil, fácil, né? O 4 multiplica esse, o 6 multiplica aquele. Então, fazendo a multiplicação, deixa eu pegar aqui a calculadora para a gente ganhar tempo. 4 vezes 9,6 vai dar 38,4. Então, do lado esquerdo, 38,4 mais 4H, né? Porque esse 4 multiplica os dois, e esse 6 multiplica o do outro lado. O do outro lado vai ficar 9,6 vezes 6. Vai dar 57,6.
57,6. Então, 4H é igual a 57,6 menos 38,4. Eu já vou botar o resultado, que o espaço está pouco. Menos 38,4. Vai dar 19,2 aqui, ó. 19,2. H, né, é quando eu dividir isso por 2. Deixa eu subir a tela um pouquinho. Agora a resposta final. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu diminuir esses cálculos. E subir um pouco isso aqui, para eu ganhar espaço. Certo? Deixa eu apagar aqui. Ó, H vai ser igual, o 4 vai passar dividindo, aqui eu já vou botar o resultado. 19,2 dividido por 4. 4,8, certo? Então, H é 4,8. Isso aqui encerra a questão. Está pedindo H, está pedindo a altura. Beleza, pessoal? Aqui a gente finaliza tronco de pirâmide. Agora, na próxima aula, a gente vai dar aula sobre esfera, certo? Então, aqui eu vou encerrar a gravação e até a próxima aula.